Boa noite, igreja. Como é bom nós estarmos no domingo, na casa de oração do nosso Deus, buscando cada vez mais dar sentido e fundamento à nossa fé. Hoje nós vamos falar de um tema apocalíptico. E a gente ouve muitas coisas com relação à questão do Armagedon. E hoje eu queria fazer um sermão feito um estudo, né? Armagedon. Feito um estudo. Para a gente poder cada vez mais entender o que está acontecendo ao nosso redor e que a gente possa cada vez mais tirar o véu da nossa cegueira espiritual e enxergar aquilo que às vezes a gente não enxerga. Porque nós vivemos numa grande batalha. Uma batalha entre o bem e o mal. Queira você acreditar ou não. E eu queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 16. Amém? Bem, antes de nós iniciarmos aqui a leitura e a reflexão, eu queria convidá-los mais uma vez, do jeito que a gente está, do jeito que vocês estão, a gente fazer mais uma oração para que o Espírito Santo possa nos conduzir nesse momento. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado, honrado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Estamos nesse momento, Senhor, abrindo a tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo acalme as nossas mentes e nossos corações, para que a gente possa compreender a mensagem de hoje, fazendo com que cada vez mais venhamos a nos preparar para o grande dia. Um dia glorioso em que o nosso Senhor, Jesus Cristo, voltará a esta terra para buscar os justos. Mas passaremos por grandes tribulações. Que o Senhor nos prepare para esses grandes eventos e que o Espírito Santo também nos ajude a abrir a nossa mente para que a gente entenda a revelação de Cristo através do Apocalipse. E que o tema de hoje possa despertar o interesse de cada vez mais buscarmos o aprofundamento do entendimento daquilo que será dito. Eu entrego tudo em tuas mãos. Coloca na minha mente o teu pensar e na minha boca as tuas palavras. E que o Espírito Santo me use poderosamente, Senhor, para que a mensagem possa ser transmitida com força, com verdade, com entusiasmo, com alegria, com vibração, com muito amor e fé. Para que realmente saiamos daqui hoje, reavivados, fortalecidos, reanimados e fazendo com que a nossa fé cada vez mais seja sólida, para que venhamos a ser Jesus dentro e fora da igreja. É o que nós suplicamos e pedimos, em nome do teu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, o verso que nós vamos ler vai do verso 13 ao verso 16, que diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espírito de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então ajuntarão no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Bem, antes da gente começar a entender essa revelação, eu queria fazer uma colocação importante aqui para a gente pensar. Citações. A gente usa citações em artigo científico
nós usamos citações em documentos com a finalidade de dar fundamento àquele documento, àquele artigo, para ampliar o conhecimento daquela temática e esclarecer com mais detalhes aquela problemática, aquilo que está sendo apresentado ou estudado. Nós temos também comentários bíblicos, onde nós tiramos citações. Qual é a finalidade dos comentários bíblicos? É nos levar a ter a luz da interpretativa do texto. O comentário bíblico também nos traz contexto ali do ambiente do texto. O comentário bíblico também, ele amplia a prática do entendimento daquilo que está sendo lido e estudado. E nós também temos citações que eu vou usar aqui do espírito de profecia. Do mesmo jeito que eu poderia usar citações de pesquisa científica, do mesmo jeito que eu poderia usar citações de comentário bíblico, eu vou usar também citações do espírito de profecia. E qual é a finalidade do espírito de profecia? O espírito de profecia não substitui a Bíblia. O espírito de profecia, ele é um recurso que auxilia o entendimento, como um comentário bíblico ou como uma citação científica, pedagógica, etc. Então, o que é o... Eu sei que às vezes tem irmãos aqui que são amigos, que não são adventistas. E o que é... Eu tenho que explicar para a gente poder entender por que eu vou usar essas citações. O espírito de profecia, o que é? É um dom profético concedido por Deus à igreja para orientar, corrigir e edificar, sempre em harmonia com a Bíblia. Vocês vão observar que está sempre alinhada o espírito de profecia, e ele amplia. Por que eu estou falando isso? Eu gostaria de começar mostrando um vídeo. Há centenas de relatórios ao longo do litoral oriental. O nível do mar continua subindo, forçando as comunidades a se mudarem. Recomenda que seus cidadãos se reúnam. Magnitude 9.4 Terremoto. Uma cidade costeira japonesa foi atacada esta manhã. Matar pessoas. Acabou. 200.000 pessoas ficaram feridas e inúmeras pessoas ficaram... Mas... Bem, quando a gente vê esse pequeno vídeo, a gente vê milhões de coisas que estão acontecendo ao redor do mundo e a gente não percebe por falta de um esclarecimento dentro daquilo que a profecia fala. Mas o que é Apocalipse? Aí a gente tem que entender o significado etimológico da palavra. E eu fui buscar através do grego. A palavra Apocalipse é dividida em duas palavras. Apocalipsis, no grego. Apó tem a ver com de, fora de, afastamento. E calipsis tem a ver com retirar o véu, descobrir aquilo que está coberto, ou aquilo que está oculto. Quando eu junto as duas palavras, eu formo a palavra apocalipsis, que é o apocalipse, que significa o quê? É tornar algo que está obscuro e trazer para alguma coisa clara. Então, alguma coisa que está oculto para alguma coisa que está clara, revelada. Por isso que o primeiro verso do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O que ele quer dizer? Quer dizer que o Apocalipse, Jesus, ele quer revelar verdades que estão, às vezes, obscuras pela nossa cegueira espiritual e por falta de conhecimento e fundamento, você não consegue enxergar. Nós vivemos num mundo, pelo que o vídeo que nós mostramos aí, marcados por conflitos visíveis. Guerras, crimes
crimes, problemas políticos, problemas econômicos, né? Sociais e religiosos. Entretanto, o livro do Apocalipse revela por trás desses cenários que existe uma batalha, uma grande batalha, uma batalha muito maior do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar, mesmo a gente olhando esse vídeo que nós vimos aqui. Mas o Apocalipse não fala apenas de guerras entre nações. O Apocalipse é mais de um conflito espiritual. Ele mostra um conflito espiritual universal. E na qual o ser humano, nós, estamos envolvidos. Lá em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: olha o que Paulo nos traz aqui para a gente refletir. Porque a nossa luta, a nossa guerra, não é contra o sangue e a carne. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o que o Espírito de Profecia pode nos trazer para ampliar isso? Para descortinar a nossa cegueira espiritual para esse entendimento. Diz assim, olha aí que está no slide: a batalha do Armagedon não será uma luta entre nações armadas, mas entre os princípios da verdade e do erro. O conflito está na batalha entre princípios. Aí eu pergunto para mim e para você: você realmente busca entender os princípios bíblicos para dar norte à tua fé? Porque eu me pergunto isso todo dia. Será que o que eu estou aprendendo, o que eu estou buscando, está me dando condição fundamental para a minha fé, no sentido de me revelar e me fortalecer naquilo que eu acredito? Então, a pergunta principal que eu faço hoje à noite para mim e para você: que tipo de batalha estamos realmente enfrentando hoje? Para responder essa pergunta, nós vamos passar rapidamente por 6 pontos fundamentais. E o primeiro ponto tem a ver com guerra espiritual. Nós vimos aqui que Paulo fala que o conflito não é contra as carnes, não é contra o sangue. É muito mais além do que isso. E nós, como estamos buscando dar solidez à fé, eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor. Porque a gente coloca na cabeça que conflito só é aquilo que eu vivencio, por exemplo, uma doença, né, uma questão financeira, problema no trabalho. É muito mais além do que isso. E a gente vai ver isso hoje. E a gente tem que sair daqui hoje conscientes desse conflito que nós estamos vivendo. A Bíblia apresenta o Armagedon como o clímax do grande conflito entre Cristo e Satanás. O Apocalipse ele é escrito feito um quiasmo. O que é o quiasmo? É uma forma literária hebraica, ou grega, né, porque foi escrito no grego, mas que vai juntando peças, vamos dizer assim. Então eu pego um capítulo com outro capítulo, eles vão se somando e vai chegar ao clímax. O clímax do Apocalipse é capítulo 12, 13 e 14. Ali é o clímax. Então a gente vive um grande conflito, que não envolve armas humanas. Não é aquilo que a gente viu ali no vídeo. É muito mais além. Aquilo ali são consequências, sim, desse conflito. Mas nós vivemos uma guerra que não é de arma, como comentei, mas de ideias, de adoração e de fidelidade.
Esse é o conflito que nós vivemos. Vou repetir. O conflito que nós vivemos, aquele que se dizem cristãos, que buscam nas igrejas, dar sentido à sua fé, vive um conflito entre ideias, a verdadeira adoração e fidelidade. Quando eu falo adoração, ela também é muito mais além do que um louvor. Adoração é tudo que nós fazemos. Tudo. Adoração é a forma que eu como, que eu me visto, que eu me comporto, a entrega da questão do dízimo, da oferta, da fidelidade ao Senhor, ao louvor que nós cantamos, tudo é adoração. Então, a adoração não pode ficar dentro de uma caixinha de louvor. Não, é muito mais além. E o problema do conflito está em ideias, vou repetir, em adoração, comportamento, tudo, e fidelidade. O que está em jogo nesse conflito é a nossa mente, a nossa lealdade e o nosso destino eterno em busca da nossa salvação. O povo de Deus está diretamente envolvido nesse conflito. Satanás não está preocupado. Eu não sei, tem amigos aqui na igreja que não são adventistas? Eu vou falar aqui, mas eu vou falar no sentido do que a profecia fala. Satanás não está preocupado com pessoas que não são cristãs. Satanás não está preocupado com esse pessoal. Ele não está preocupado com ateu, com budista, com espírito. Não está preocupado com eles, não. A preocupação de Satanás são os cristãos. Tanto que anticristo tem a ver com o quê? Fora do cristianismo ou dentro do cristianismo? O anticristo sai dentro do cristianismo. Ele não sai do budismo, do espiritismo, não sai. É do cristianismo, é dentro do cristianismo. Então, a preocupação de Satanás são aqueles que se professam a fé em Cristo. E o campo principal dessa batalha é a mente humana. Porque é tudo aqui que acontece com relação à adoração, a princípios, a valores. E o Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu sempre uso, para falar, quando eu falo da mente, de um iceberg. A figura de um iceberg. Todo mundo sabe com iceberg, né? É um grande gelo, que 10% está fora da superfície, 90% está submerso. Entenda o iceberg como a sua cosmovisão, a sua vida espiritual. A base mais profunda do iceberg é onde você constrói a sua cosmovisão. A cosmovisão vai te levar a valores. Esses valores vai te levar à crença. E a crença vai te levar a comportamentos, que são 10% o que as pessoas enxergam da gente, que está aquilo que todo mundo vê, que é a ponta do iceberg. 90% está dentro de nós. Nossa cosmovisão cristã, que ela tem que estar baseada em princípios e valores, em estatutos, e uma lei, que vai me conduzir à crença, e essa crença vai me moldar a ter valores e princípios, que vai gerar meus comportamentos. Por isso que eu tenho que ser cristão dentro da igreja e fora da igreja. Meu comportamento tem que ser do mesmo jeito aqui, lá fora. Então, Paulo está falando que a gente não se deve se conformar com as coisas do mundo. Por isso que o cristão tem que se posicionar. E posicionar não é criar um revolucionário, não estou falando isso. Posicionar é não negociar seus princípios, não negociar os seus valores,
não negociar a sua fé. Isso é não se conformeis com o mundo. Eu não vou aceitar, independente do lugar que esteja, que minha fé seja, vamos dizer assim, testada. E muitas pessoas testam. E se eu não tenho solidez, não tenho uma cosmovisão que vai dar fundamento aos meus valores, eu vou cair. Eu vou ser Maria, mas Maria vai com as outras, né? Aí, se o ambiente está bem, eu estou junto do ambiente. Porque eu não quero ficar de mal de ninguém. Mas tem horas que você tem que se posicionar. Tem horas que você tem que mostrar quem é você. Qual é a sua fé? Quais são os seus valores? Doa quem doer. E às vezes, a gente paga um preço. Porque eu paguei um preço. Eu paguei. Eu fui exonerado porque eu não vou entrar no detalhe, que eu não negocio meus princípios. Não negocio. Mas Deus, ele é muito bondoso, misericordioso. Tinha um propósito de eu ser exonerado naquele momento. Tinha um propósito. Mas depois que tudo passou, ele me restabeleceu novamente da mesma posição que eu estava. Mas não negociei os meus princípios. O Espírito de Profecia, ele confirma dizendo o seguinte: é pela mente que Satanás exerce seu poder sobre o homem. Aí vocês têm que entender como assim a mente. Aí eu tenho que ir um pouquinho para a neurociência, né, para ir para entender um pouco a mente. Eu fiz um estudo de um psicólogo americano, em que ele utiliza nas suas consultas os princípios bíblicos, nos seus tratamentos. Ele é adventista. E aí, dentro desse livro, ele fala como era formada a mente perfeita de Adão e Eva. Por quê? Pela especificidade dele, ele entendendo a mente, e ele entendendo a Bíblia, ele diz o seguinte: tudo acontece aqui no nosso córtex pré-frontal. Aqui, onde tem nossas decisões, nossas ações, está tudo aqui. Quando Adão e Eva eram perfeitos, a mente dele era perfeita. Então, a natureza espiritual sobrepunha a natureza carnal. Primeiro que não existia, na época de Adão e Eva, um mundo caído. Era perfeito, tudo era perfeito. Então, a razão, a consciência, mais a adoração gerava a natureza espiritual. Aí Satanás implantou um vírus, chamado egoísmo, que inverteu a ordem da nossa mente. Como assim? Hoje, muitas pessoas tomam decisão por emoção. Muitas pessoas tomam decisão por vontade. Muitas pessoas tomam decisão pela vontade, emoção, e tem mais um. Vontade, decisão, ou emoção. Esqueci agora o outro termo que ele usou. A gente vai muito pela emoção. A gente não para pensar antes de tomar a decisão. Não é verdade? Nós vamos muito pela emoção ali, pelo momento. Isso foi o que Satanás colocou. Ele não quer que você pense. Por isso que nós temos que ter um culto racional. Por que um culto racional? Para a gente poder entender, compreender e nos ajudar a fazer com que a nossa mente tenha decisões coerentes com os princípios e valores bíblicos. O segundo ponto que eu quero falar é sobre o mundo em crise e a ideia do reinício. Assim como um computador, depois que vocês quiserem estudar isso com mais profundidade, vocês vão entender o que é essa questão do reinício, que o pessoal está
colocando aí mundialmente aí, né? Eles comparam o mundo como fosse um computador. E quando o computador trava, o que você faz? Você reinicia, né? Reset? Não é isso? Essa ideia tem sido apresentada como solução para os problemas globais, atingindo várias áreas, como, primeira área atingida, eles querem reiniciar a questão do reinício social. O que é isso? Fim das estruturas de autoridade e hierarquia. Ninguém deve ser considerado superior ao outro. Não entrarei nos detalhes. O bom entendedor sabe o que eu estou falando aqui. Tudo igual, mas não é bem assim que as coisas acontecem. O reinício social, eles querem promover uma igualdade sem distinção bíblicas de função e responsabilidade. A Bíblia é bem clara. A Bíblia reconhece como necessárias a questão da ordem, do serviço e da convivência saudável. Eu não vou me ater, porque a gente podia se aprofundar mais nisso. Reinício cultural. Eu tenho que explicar tudo isso para a gente entrar lá no Armagedon, tá, pessoal? Valorização de espiritualidades e práticas religiosas desvinculadas da revelação bíblica. Substituindo o culto racional. Mente, lembra da mente? Lembra do córtex pré-frontal, onde tem a razão, a consciência, que me leva a discernimentos claros e corretos. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Isso é a mente racional. Substituindo o culto racional por experiências sensoriais. Ele quer fazer aquilo que Satanás fez. Ele quer mexer com as emoções. Ele quer mexer com a tua vontade. E as pessoas estão buscando cultos de entretenimento. Se tocar meu coração, é feito um show. Quem já foi numa... antes de ser adventista, eu vivia no mundo. E eu fui para o show do David Guetta. Você não fica um minuto parado. Bum, 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 bum. Você não fica parado. Mas o objetivo é esse. É fazer com a tua mente, você passa horas e não sente. Mas as pessoas vêm para o culto, fica 2 horinhas e já está reclamando. Então, experiências sensoriais. Outro, reinício da identidade humana. Isso está muito claro hoje no mundo. Negação da criação divina do homem e mulher. Substituindo a verdade bíblica pela a autodefinição individual. Que é isso? A pessoa escolhe e define quem ela é. Mas a Bíblia não diz isso. É homem e mulher. E sabe, quando eu estou estudando muito Apocalipse, agora eu entendi porque Deus disse para Adão e Eva multiplicar e encher a terra. E o Espírito Profecia fala com clareza. Mas vou deixar o gostinho para vocês, para outro dia a gente trabalhar isso. Reinício espiritual. Rejeição das categorias bíblicas de bem e do mal. Não existe bem e mal. Isso é coisa de religioso. Relativizando a verdade e reinterpretando as escrituras. Eu tenho que adaptar as escrituras para o meu modo de vida. Agora, se eu ler algum texto que me desagrada, estou fora. Eu só busco texto que venha me agradar. Teologia coach. Teologia coach. Quem já teve num culto coach, sabe que ou já teve alguma palestra coach, empresa,
em algum lugar, algum órgão, sabe o que eu estou falando. O que é um coach? Coach é treinador. Se você já viu o treinador chegar para o jogador e dizer assim, bora, meu irmão. Bora. Ele faz isso? Bora, rapaz, é isso mesmo. Levanta a cabeça, rapaz. Bora, bora. Sensoriais. Bora, levanta a cabeça, de pé. Não deixa o teu eu te consumir. Você pode, você consegue. Rasteja, sobe, escala. Isso é coach. Teologia, coach. Jesus nos alerta em Mateus 24, dizendo o seguinte: porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar e, se possível, os próprios eleitos. Vamos ampliar esse entendimento? Vamos buscar na citação? Espírito de profecia. Nos últimos dias, Satanás empregará todo o artifício para afastar a mente humana da verdade. Se eu não tiver convicção, eu serei mais um na multidão. Por isso que às vezes a gente vê algumas coisas quando fala de Jesus, de Cristo, um peixinho, um monte de peixe nadando assim na corrente, e um peixe contra a corrente. Porque nós temos que ser contra a corrente. Em princípios, valores, ideias, posicionamento. Não negocio meus princípios. A Bíblia também nos alerta, 1 Timóteo, Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 4, 1, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a aí já começa para Armagedon. A espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Exemplo prático. Quem quiser pesquisar e entender o que eu estou falando aqui. Na Netflix tem um documentário que fala Antares da Luz, que é uma seita chilena apocalíptica. Está na Netflix. Um documentário, história real, tá? Esse filme conta os fatos reais dessa seita lá no Chile, que levou muitas pessoas ao erro e à morte. Ele se dizia Deus, um ser iluminado. Isso é só uma coisinha que Jesus falou, que teriam vários profetas enganadores. E nesse documentário mostra como as mentes devem ser desarmadas para que aceite livremente as ideias distorcidas dos princípios e valores bíblicos. Combine para assistir esse documentário com a família. Reinício do ecossistema. A tentativa de resolver a crise ambiental por meio de legislação religiosa, culminando na exaltação do domingo como dia sagrado em oposição direta ao santo dia, ao sábado bíblico lá de Êxodo 20. Precisamos descansar o planeta. Terceiro ponto, revelação profética do Apocalipse. Deus não deseja que seu povo esteja cego. Revelação, Apocalipse, sair de uma coisa oculta para uma coisa revelada. É isso que Jesus quer. Ele quer nos revelar as suas verdades. E cabe a nós querer ou não descobrir. Para isso, nós temos que fazer um esforço de compreender como você faz numa profissão sua, quando você faz uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, que você vai ampliando e dando fundamento ao teu conhecimento técnico. E por que no conhecimento científico religioso você também não faz isso?
Não, só ouvir o sermão tá bom. Será? Faz isso. Se você é médico, vou dar uma hipótese. Faz isso. Você vai para a sala de aula, só assiste uma aula só. Tá bom. E depois vai exercer a profissão. Será que vai ter erros? Com certeza. Com certeza. Se na vida profissional é assim, por que na vida espiritual seria o contrário? Erros. E a culpa é nossa. Porque nós temos tudo. Tudo, gente. Nós temos tudo. Na minha casa, na minha biblioteca, no meu escritório, na minha casa, eu tenho Bíblia de tudo que é lugar. Grega, hebraica, de estudo. E fora os outros livros. Atlas bíblico. Nós temos tudo, gente. Tudo. Está na nossa mão. Mas nós temos um problema. Nós somos acomodados. Nós queremos que as pessoas mastiguem. Aí, como não é assim? O cara mastiga, aí faz o bolinho assim, né? Coloca na boca da criança. Nós precisamos se esforçar para dar valor ao porquê que você está aqui. Você tem que dar solidez à sua fé. E solidez vem com fundamento, vem com propósito, vem com raiz. Para você não ser enganado. Por isso que Deus, Ele revela o futuro por meio de profecias. Gente, quanto mais eu estudo, mais eu fico maravilhado. E mais eu vejo que eu não sei de nada. Apocalipse significa, como eu falei, revelação, né? O não é tirar do ocultamento. João teve, no Apocalipse, 8 visões. Que ajudaram a abrir os olhos dele. Foi ensinado, é lógico que tinha ali um anjo explicando, Jesus explicando para ele ali. E ele escreveu, inspirado, para que a gente pudesse ter o mapa da nossa salvação. Aqui está o mapa da nossa salvação. Quem já competiu em topografia, em orientação aqui? Quem já competiu em orientação? Você sabe o que é competição de orientação? Você pega uma carta do terreno, aí você usa uma bússola, e aí você marca pontos, e você, através da carta e da bússola, você olha a carta, vê onde está o ponto através da bússola, analisa o terreno e vai correndo atrás do ponto. Aqui está o mapa, aqui está a bússola e aqui está o terreno. Cabe a você agora se esforçar para encontrar os pontos, que vai fazer a conexão para fortalecer a tua fé e levar você à salvação. Então a profecia ilumina a nossa mente, ela amplia com as verdades de Cristo. Em Efésios 6, versos 16 e 17, é dito assim: o escudo da fé e a espada do Espírito, só resumindo, que é a palavra de Deus. Nós estamos em combate. Aí Paulo usa a imagem do soldado romano com a armadura. Para que serve uma armadura no combate? Para quê? Para proteção. Para que serve o escudo? Proteger de lanças, de flechas, de ataque da espada. Nós precisamos revestir a nossa fé com a armadura de Deus, que é a palavra dele, que vai nos ajudar a proteger de todas as lanças, as flechas do inimigo, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, aonde você estiver. O Espírito de Profecia, ele vai ampliar e confirmar isso. Somente os que fortaleceram a mente. Corte pré-frontal, tá, gente? Não esquece disso. Tudo está aqui, ó, decisão, pensamento, razão está aqui. Somente os que fortalecerem a mente
com as verdades do mapa bíblico, da bússola bíblica, do terreno bíblico, resistirão no último grande conflito. Quarto ponto. Os 3 espíritos imundos, agora a gente já começa a entrar lá no Armagedon, no texto que nós lemos de Apocalipse. Os 3 espíritos imundos e a falsificação final. Quando a gente leu o texto inicial, João apresenta 3 espíritos imundos. E lembra que o Apocalipse é um livro codificado, é um livro com simbologias. E eu preciso buscar decodificar, eu preciso buscar senhas que venham decodificar a mensagem. Lembra que Paulo estava preso e os romanos estavam matando tudo que era do caminho, porque não existia o cristianismo. Existia aqueles que seguiam Cristo e eram chamados de caminho, aqueles que seguem o caminho. E Roma estava matando todo mundo. Você não poderia dizer Jesus que você era enforcado, queimado, jogado para os leões lá. Então, como que eu vou me comunicar com o irmão Didi? Como que eu vou me comunicar? Tem que ser por código. É por código. Tudo que João escreveu foi codificado. E nós precisamos entender, decodificar esses códigos. 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, que vem a ser isso. Por que João, inspirado, escreveu rãs? Alguém lembra mais ou menos o porquê? Egito. Que praga que foi as rãs? Não foi a segunda? Não é isso, meu decano? O meu professor, foi ele que me conduziu à fé. Foi um estudo arrepiante, né, irmão? Nosso estudo começava às 7 da noite e ia terminar 1 hora da manhã. E só comendo milho. Ele, o pastor Paulo e a Andréia. E ele saía, eu fazia um monte de perguntas. A gente mandava no WhatsApp um monte de perguntas para ele. Não deixava nem dormir. Então, a segunda praga foi rãs. Se você quiser ver, você vai lá em Êxodo 8, do verso 2 a 6, você vai encontrar isso. Foi a última praga em que os magos conseguiram imitar. Qual foi a primeira que eles conseguiram imitar? As serpentes. Qual foi a segunda? As rãs. Eles também, os magos, conseguiram criar as rãs. E o que significa isso? Vamos decodificar? Se eu sou um mago e faço aparecer uma rã, eu estou fazendo o quê? Uma magia, uma falsificação, não é isso? Então eu estou o quê? Simboliza uma falsificação. Falsificação de quê? A fim de levar as pessoas a uma falsa religião, trazendo para a decodificação da guerra que nós vivemos, do conflito que nós vivemos hoje. Levar as pessoas a uma falsa religião, uma contrafação, uma oposição às verdades bíblicas. Então representa uma obra de engano. Quando você lê lá, rãs, 3 espíritos irmãos, como rãs, são alguma coisa que vai levar a uma falsificação religiosa, que vai dar contraponto, uma oposição àquilo que é de Deus. E esse espírito promove o quê? Nesse conflito que nós vivemos? Um falso avivamento. Teologia coach. Uma falsa unidade espiritual, uma falsa adoração. Eu adoro aqui, choro aqui, me arrepio aqui, eu me jogo no chão, saio correndo feito doido. Mas quando eu saio por aquela porta, nada mudou.
vou xingar minha esposa, vou ser corrupto no trabalho, eu vou mentir, eu vou ser fofoqueiro. 2 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e como todo engano de injustiça aos que parecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O que o Espírito de Profecia pode ampliar? O que ele pode tirar esse véu para entender, nosso entendimento? Veja aí, antes que os juízos finais de Deus caiam sobre a terra, Satanás procurará imitar as obras de Deus. Levanta-te e anda. O Espírito de Profecia, ele está ampliando, é uma citação que amplia, lembra? Vamos para a tabela agora para a gente entender melhor e trata do 5º ponto. Confronto entre o verdadeiro e o falso. Vamos fazer uma comparação dessa batalha de Armagedon. Lembra que os 3 espíritos imundos querem imitar, serem uma oposição das verdades de Cristo. Então, os 3 anjos do Apocalipse 14, que são os anjos que estão trazendo as 3 mensagens que nós precisamos conhecer, precisamos se aprofundar, precisamos dormir pensando nela, acordar pensando nelas. Ele nos traz os 3 anjos: Evangelho eterno, juízo, leis de Deus, sábado como selo de Deus e criação. Aí vem um contraponto, os 3 demônios, os 3 espíritos imundos. Apocalipse 16. O Evangelho eterno, ele é contraposto, é criado uma imitação através de um falso evangelho. Jesus é só amor. Amor. É só amor, amor. Faz isso com teu filho, só dê amor para ele, só dê amor. Mas não discipline não, para você ver o que vai acontecer com teu filho quando chegar à idade da adolescência e quando virar adulto. Não existe mais lei. Agora é só o amor. O que importa é eu amar Jesus. Mas eu posso mentir, eu posso ser corrupto, eu posso ser... Juízo. Os 3 anjos trazem o juízo. Para explicar que vai ter um juízo. E os demônios, espiritismo. Espiritualismo, né? Lei de Deus, aí ele traz as leis humanas. Sábado como selo de Deus. Ele traz o domingo como marca da besta. Tem que estudar. Criação, os 3 anjos traz a criação. Deus como criador de todo o universo, de toda a honra, de toda a glória. No capítulo 4, João viu o trono de Deus. Viu 4 seres viventes ao redor do trono. Viu 24 anciões que se inclinaram e colocaram a sua coroa aos pés do trono. E diziam: glória, glória ao Senhor. E quando você estuda o universo, a astronomia, e estuda o micro-universo, o átomo, você vê a grandiosidade de quem é esse Deus, que tem que dar glória. E os 3 demônios, espíritos imundos, evolucionismo. Os 3 espíritos imundos imitam a obra dos 3 anjos celestiais, tentando substituir o culto do Criador. E a pergunta que eu faço para mim e para você, por causa do tempo que já acabou ali: quem está no Armagedon? Quem? 3 anjos, que representam o remanescente fiel, que está nesse combate, vai estar. Lembra que vai ter o conflito. E vai chegar o dia em que nós seremos testados. E só ficará de pé o remanescente. Quem é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Não é só aquele cristão de banco de igreja, que só é cristão quando está dentro da igreja. E os três espíritos vão estar nesse conflito. O remanescente, os fiéis, e os três espíritos imundos, que representam todo o movimento que se opõe à palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 12, 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Está escrito, gente. De tudo tem ouvido. E Apocalipse fala: a bem-aventurado que ouve, o quê? O que vê e o que pratica. Mas a gente só quer ouvir. Olha que Paulo fala, o rei Salomão fala em Eclesiastes: de tudo que tem ouvido. Vocês estão ouvindo? A suma é: tema a Deus. Temer é adorar, é reverenciar, é ser obediente, é glorificar a Deus. E guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até que os estão escondidas, que sejam boas ou que sejam mais. O Espírito de Profecia nos traz: o grande conflito entre o bem e o mal gira em torno da lei de Deus. Sexto e último ponto. Armagedon na história, aí a gente vai para o Monte Carmelo. O termo Armagedon remete a um local lá em Israel, que fica no vale de Jezael, entre Meguido e entre o Monte Carmelo. Olha as imagens aí do mapa. Ali fica Meguido, a bola vermelha. E o Meguido, esse vale, ele tem uma cordilheira de montanhas, de um lado e do outro. Aí vocês veem as duas bolinhas, Meguido e o Monte Carmelo. O Meguido fica num lado de um monte, é um monte, e do lado de Meguido, na frente de Meguido, vem o Monte Carmelo. Imagem lá do vale de Jezael. Aqui, a palavra Armagedon significa monte de Meguido. Aí, a cidade de Meguido. Por isso que muitas pessoas usam, fala que Armagedon vai ser ali, né? O conflito armado vai ser ali. Ali é um símbolo que a gente vai entender agora. E vem, ali vocês estão vendo aqui da imagem, da foto que nós tiramos aqui de Meguido. Nós vemos ali o Monte Tabor. O que aconteceu lá no Monte Tabor? Transfiguração de Jesus. Aqui nós temos o monte, a setinha, Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo? Alguém sabe? Qual foi a batalha que teve ali? Porque João, ele estava com isso na cabeça, foi revelado para ele, foi apresentado para ele, foi inspirado para ele. O que aconteceu nesse monte? O que aconteceu? Um confronto entre Elias, profeta Elias, no tempo do rei Acabe. Ele sozinho contra 450 profetas de Baal e 400 profetas de Áxera. Está lá em 1 Reis, capítulo 18, se vocês quiserem ver. Então ele teve um confronto com 850 profetas. De um lado está o povo remanescente de Deus, vai acontecer isso. Chamado a restaurar o culto, a adoração ao Deus verdadeiro. Foi o que aconteceu no Monte Carmelo. Elias chamou o rei Acabe e Jezabel para um confronto com todos os sacerdotes de Baal e Áxera. De Áxera, né? E ele falou que vai ser no Monte Carmelo. E qual foi o conflito lá? Cada um tinha que construir um altar, colocar um sacrifício. E aquele Deus que mandasse fogo do céu seria o verdadeiro Deus. De um lado vai se erguer um sistema de falsa adoração,
nesse conflito que nós vivemos, marcado pela substituição e falsificação da verdadeira devoção, desviando o povo da fidelidade ao Senhor. A questão central do Armagedon trata de quem é o verdadeiro Deus. Esse foi um conflito de Elias. A verdadeira adoração versus a falsa adoração. Assim como no tempo de Elias, o povo será chamado a decidir. E Jesus nos dá um alerta sobre isso. Mateus 17, 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. O Espírito de profecia nos traduz isso? Com essa palavra de Deus, de Jesus. A obra de Elias será repetida nos últimos dias. E eu encerro com essa imagem. 2 leões. Representando as duas naturezas nossas. A natureza espiritual e a nossa natureza carnal que estão lutando dentro de nós. Hoje o conflito não é territorial. Então o Armagedon é um simbolismo de que no tempo do fim vai ter um conflito não armado dentro de nós. De nós escolhermos ou adorar o verdadeiro Deus ou adorar as falsas doutrinas. E a grande pergunta que eu deixo para mim e para você hoje, para a gente sair por aquela porta, é o seguinte: quem você vai adorar? Que voz você vai ouvir? Que voz você vai seguir? De Deus, através da sua palavra, através dos materiais que Ele nos fornece, através do Espírito de profecia, ou as falsas doutrinas? A Bíblia nos alerta lá em Oséias, isso aí é um verso famoso, Oséias 4, 6, né? O meu povo padece por quê? Falta de conhecimento. Muitos perderão a salvação por falta de conhecimento. Agora o tempo é de preparar o caráter para a crise final. Diz Eventos Finais, página 46. A decisão é minha e sua. Ou você realmente quer adorar o verdadeiro Deus através da sua escritura, de teologia coerente com a Bíblia, ou você vai entrar vai com os outros aí, teologias coach e outras mais. O que eu peço nesse momento, pessoal, é que a gente tenha consciência. Por que você está aqui no domingo? Você poderia estar assistindo, sei lá, Fantástico, Record, não sei o que aí. Não é isso? Mas você está aqui. Se você está aqui, alguma coisa o Espírito Santo está falando com você. Você está querendo dar sentido ao porquê de estar aqui. E aí cabe a você e a mim buscar o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E isso depende exclusivamente de mim e de você. Em querer. E não esperar que alguém mastigue e coloque na sua boca. Lembre-se de Laodiceia. Jesus vai vomitar os mornos. Ele não vai vomitar o frio nem o quente, vai vomitar os mornos. Quem são os mornos? São aqueles cristãos acomodados. São aqueles cristãos que pararam no tempo. São aqueles cristãos que não querem dar fundamento à sua fé. São aqueles cristãos que só são cristãos dentro da igreja. Nós temos que acordar, pessoal, acordem. Do mesmo jeito que aconteceu no Monte Carmelo, de o fogo cair do céu e estraçalhar o altar de Elias e o seu sacrifício, vai acontecer do mesmo jeito. E lá em Elias, teve 2 ocasiões que ele fez isso para a gente acordar. Jezabel mandou 50 soldados
capturar Elias. E no primeiro 50 soldados, caiu fogo e fulminou. Depois mandou mais 50, fulminou de novo. Aí o terceiro grupo de soldados, o comandante se ajoelhou. Homem de Deus, tem misericórdia de mim. E não caiu fogo do céu. Vai acontecer do mesmo jeito. A porta está se fechando. Jesus fala em Apocalipse. Em Laodiceia, estou à porta e bato. Ele está prestes a voltar. E cabe você escolher em que lado você vai estar. Ou do lado de Baal, de Ácera, ou do lado do verdadeiro Deus. Nesse momento nós teremos um louvor. Onde a gente, o Oséias, vai cantar isso que nós acabamos de estudar aqui do Monte Carmelo. Eu queria que você prestasse atenção na letra da música. Eu queria fazer um apelo. Nós estamos começando o ano, praticamente aí, estamos no final de janeiro. Que você faça um compromisso com um verdadeiro Deus. Deste ano você dá certeza da sua fé a Ele. Ser fiel, ter uma adoração verdadeira, pura, sincera. E eu queria convidar você a vir aqui na frente. Não tenha vergonha dos seus princípios. Para que você possa, no altar do Senhor, como Elias ficou ajoelhado no altar, clamando a Deus: Senhor, caia fogo do céu, para que esse povo conheça quem és tu. Que a gente possa também colocar nossa vida aqui no altar de Deus. E a gente fazer uma oração, pedindo para que Ele nos dê força nesse conflito que nós vivemos. No final do sermão, eu trouxe um resumo desse sermão, para dar para aqueles que quiserem, por família. E atrás tem um estudo desse sermão que nós trabalhamos aqui, para você se aprofundar mais e mais nessa temática do grande conflito. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Nós somos o templo do Senhor. E nós temos que colocar a nossa vida Eu não posso em sacrifício ao Senhor. De pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia
fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo, que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus e que a Ti fizeste retroceder o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o altar, pelo que o povo viu e se prostrou com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Só o Senhor é Deus. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Que esse louvor não fique só aqui. Amém. Que esse louvor a gente possa levar para a nossa vida, de adorar o Deus de Israel, o Deus criador do universo, com toda a complexidade, com toda a sua maravilha, que veio a este mundinho, esse rochedo chamado terra, para morrer por mim e por você, para que a gente pudesse ter esperança de ter a vida eterna e vencer esse grande conflito dos enganos, das doutrinas erradas, buscando na palavra do Senhor as suas verdades. Que nós saiamos daqui conscientes da nossa fé, conscientes daquilo que nós buscamos, conscientes daquilo que nós queremos para a nossa vida. E vou repetir, não negocie os seus princípios. Sejam fiéis a este Deus que por amor morreu por mim e por você. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, o Senhor que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Senhor que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, o nosso Criador. Santo, santo, santo é o seu nome. Santo é o Senhor. Glorificado e exaltado seja sempre o Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja reflexo daquilo que o Senhor mais quer que nós venhamos a ter. A ser imitadores, testemunhas, discípulos e seguidores de Teu Filho amado, nosso Salvador Jesus. Que o Espírito Santo possa, Senhor, restaurar o nosso templo, que é a nossa vida, e colocar a nossa vida em sacrifício, Senhor,
para que a gente possa ter transformação verdadeira. Transformação de dentro para fora. O esvaziamento do nosso eu. Para que o Espírito Santo tenha condições e espaço de nos encher com o caráter do Senhor Jesus. Na nossa mente e no nosso coração. Para que nós sejamos verdadeiramente imagem e semelhança. E aonde nós estivermos, ser luz e sal neste mundo. Um mundo tenebroso, um mundo de enganos, um mundo em que cada vez mais nós vemos o grande conflito se fechando. Que a gente possa colocar a nossa vida aqui no altar do Senhor. E pedindo e suplicando ao Senhor para que o Espírito Santo nos ajude nesse processo de transformação, nesse processo de santificação, nesse processo de revolução espiritual, para que nós sejamos verdadeiramente cristãos dentro e fora da igreja, para que a nossa fé seja uma fé sólida, fundamentada na palavra e no Senhor Jesus, e que a gente saia daqui hoje felizes, reavivados, para que cada vez mais possamos ser Cristo aonde nós estivermos, e que o Espírito Santo nos dê motivação, vibração para estudar a Tua palavra, para que o nosso tempo seja um tempo de qualidade contigo, através da oração, através da adoração, de todas as maneiras. Eu entrego, Senhor, essa igreja em Tuas mãos. Eu entrego também, Senhor, a família pastoral, o pastor Wagner, a irmã Neide, e toda a família dele. Que a Tua mão, o Teu Espírito Santo esteja lá, Senhor, fazendo aquela cura, uma cura que nesse mundo os médicos não entendem, mas só Tu entendes. Também ao nosso primeiro ancião, que o Senhor esteja também acalentando e colocando a Sua mão divina sobre ele, os Seus anjos ao seu redor e toda a sua família. Também peço por todos os irmãos e irmãs e amigos enfermos, que o Espírito Santo também possa consolar e fazer com que eles tenham consciência e entreguem a sua vida ao Senhor Jesus. Também, Senhor, peço por todos que frequentam essa igreja, que essa igreja seja luz e sal neste bairro, nessa comunidade, e que todos nós sejamos luz, como o Senhor Jesus pediu. E também que o Senhor possa me utilizar nesse momento, Senhor, para abençoar todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo, quando o Senhor nos diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz que vem somente através de Cristo, e que a gente produza os frutos do Espírito Santo através do Senhor Jesus, que é a nossa videira verdadeira. Leva-nos para casa em segurança e dai-nos certeza da nossa fé. Saiamos daqui cheios do Teu Espírito e convictos do porquê que nós estamos aqui na casa de oração. É o que eu suplico e peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal.